A aula vai ser gravada. Vamos dar continuidade à aula de literatura. O que a gente falou no primeiro momento foi a respeito do livro O Guarani, a respeito da obra de José de Alencar, né, que ela retrata a questão da valorização do herói nacional. Que figura é essa do herói nacional? O índio. A idealização romântica, né, típica do romantismo. O herói nacional, o nacionalismo, o patriotismo. Então, essa é a mensagem principal aí, né? São as características pertinentes na obra do Guarani, do estilo literário romântico. E aí vocês vão fazer uma ilustração com algum slogan mostrando a mensagem que esse livro traz para a gente e me enviar. Lembrando também do Café Literário, na próxima semana vocês vão me enviar. E... Bom dia, professor. Bom dia. Vocês vão me enviar. Vou escolher um daqueles tópicos para estar mandando e a gente vai apresentar na aula virtual na próxima semana. Vamos ver os exercícios aí do livro? Então, quem não assistiu as duas primeiras aulas, eu vou postar no grupo que está abordando o livro O Guarani, que é uma atividade avaliada, ok? Vamos responder umas questões do livro? Página 16, nós fizemos? Não, né? A gente só fez produção de texto, né? Só produção de texto, não foi? Vamos lá, página 16. Sobre o quietismo, analise as afirmativas a seguir. Padre José de Anchieta produziu autos evangelizadores em Tupi, para que os índios entendessem e assimilassem os valores e a fé da igreja. Outra, a literatura informativa são relatos em forma de diários, anotações memoriais, que narram expedições às novas terras encontradas ao mar. E a última, apesar de vários registros, a Carta de Caminha é a única que faz um relato fidedigno das terras do Brasil. Não está certa a terceira. Então, apenas corretas A e a B. A 1 e a 2. Então, é a letra B. Por que a terceira não está certa? Porque a período da literatura de informação, ela é cheia de relatos que buscavam o quê? A objetividade na descrição de terras brasileiras, da sua fauna, da sua flora, dos habitantes. A segunda. Leia um fragmento da Carta de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. É o primeiro contato entre os portugueses e os tupiniquins. Capitão, quando eles vieram, estavam sentados em uma cadeira, bem vestidos, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia. Professor. Oi? O Hugo falou que tá pedindo para entrar desde 9h43 aí. Não tá aparecendo para mim, não. Apareceu agora. Apareceu agora. Só apareceu agora. Bom dia. Só apareceu agora, tá? Vamos lá. Página 16 do livro Literatura, número 2. Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para o castiçal de prata, assim como mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata.
Viu um deles umas plantas num rosário, brancas, acenou que lhes dessem, folgou muito com elas, lançou-as ao pescoço. Depois tirou-a, enrolou no braço e acenava para a terra de novo, para as contas, para o colar do capitão, dizendo que dariam ouro por aquilo. Isso tomávamos-nos assim por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que ele daria as contas e mais o colar, isso não queríamos nos entender, porque não lhe havíamos de dar. Que não sabe fazer as coisas As assim. contas a quem lhes dera. Então, estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem buscarem maneira de encobrir suas vergonhas. Marinha, o áudio está atrapalhando. As cabeleiras, alguém está com o áudio ligado. Lucas. Desliga o áudio, por favor. Ah, desculpa. Essa galinha aí, menor. As cabeleiras estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças, sem coxins. E o da cabeleira esforçava-se por a não quebrar. Lançaram-lhes um manto por cima e eles consentiram. Quedaram-se e dormiram. De acordo com o texto, podemos concluir que os tupiniquins ficaram bastante à vontade na presença dos portugueses. Mostraram interesse por tudo que estava ao seu redor. Sim, essa primeira aí está resumindo o que foi dito lá no texto. Eles ficaram interessados por tudo que a letra A apontava. Eles apontavam para o colar e para a terra, todo momento. Mas o Pero Vaz de Caminha também faz uma leitura crítica das atitudes dos tupiniquins. E ficaram à vontade em relação à presença dos outros. Olha só. Essa descrição aí dos nativos na carta vai permitir a cordialidade, a curiosidade, quanto às limitações de linguagem. Não permitiam aos portugueses checar a compreensão da hierarquia e também afirmar com certeza que se tratava de terra de riquezas. A carta tem natureza como documento. Não é nenhum estilo literário que marcou essa tendência a partir de sua criação. Ah, mas aqui, Raquel, ele não mostra que ele é a leitura crítica da atitude deles. Ele não mostra de forma crítica, ele só mostra o quê? Ele fala a A está mais completa, porque ele mostra os interesses. Quando mostra para o colar, aí mostra que lá tem o ouro, tem a terra, tem a prata. Ele não dá opinião de forma crítica aí. A terceira. Texto 1. Os outros dois que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram. Do que tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. Porém, com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos. Pero Vaz de Caminha. Texto 2, de Manuel da Nóbrega. Nogueira, pois estai atento, depois que o nosso pai, Adão, pecou, como diz o salmista, não conhecendo a honra que tinha, foi tornado semelhante à besta, de maneira que todos, assim portugueses como castelhanos, como tamoios, como aimorés, ficamos semelhantes a bestas, por natureza corrupta, e nisso todos somos iguais. Texto 3. Animal sem razão, bruto sem fé, tem mais leis que as do gosto quando eram. De Paiá virou-se a Baeté. Gregório de Matos. Marcar verdadeiro ou falso? Acho que vai dar para a gente responder até a página 18. Os textos foram escritos no século XVI e XVII, período da história em que o respeito às diferenças raciais, culturais e religiosas encontravam forte resistência. Falso.
Falso. Os textos acima apresentados tratam por afirmação ou negação de um tema comum, a visão preconceituosa que o homem educado na Europa tinha contra o ameríndio brasileiro, o americanizado brasileiro. Falando do índio ali, não tá? Oi? A postura dele. Verdadeiro. Aí é para colocar F ou V. Primeiro F, segundo V. Dentre os 3 textos apresentados, o 1 e o 2 são mais tolerantes às questões antroporreligiosas indígenas, pois o texto 1 aborda bons hábitos dos indígenas e o 2, o estado do pecador que iguala a todos os homens. Sim. Outra verdadeiro. E a última, o texto 1 apresenta uma ambiguidade em relação à ética indígena. O texto 3 não há ambiguidade. Tudo que se refere ao indígena é pejorativo. É, verdadeiro. Sim, também. Então, a discussão aqui mostra o quê? A respeito das diferenças raciais, culturais, religiosas entre os 3 textos. Não foi própria dos séculos XVI e XVII. Nesse período, eles não estavam questionando esses assuntos. A colonização da América e outros continentes nesse século partia do pressuposto da aculturação, da mistura de culturas, da evangelização. Então, somente a A que está errada por conta disso. A quarta, questão que já caiu no Enem. Hoje, o termo barroco é utilizado para descrever a arte e a cultura que vingou na Europa entre 1600 e 1750. Esse movimento artístico compreendia 3 estilos principais. O barroco extravagante, ou operístico, descreve o gosto da Itália e Países Baixos. Estava vinculado à invenção da ópera e os princípios do século e ao pomposo estilo das igrejas construídas em Roma. O barroco realista cresceu por meio de pintura e desenvolveu graças aos grandes artistas do momento. O barroco classicista surgiu das rotundas formas da arquitetura patrocinada pela corte de Luís XIV. Dentre os tempos a seguir, aquele que se associa corretamente ao primeiro estilo de escrito do texto é... O primeiro estilo de escrito do texto é qual? O gosto da Itália e dos Países Baixos, a ópera, vai ser a letra A Basília de São Pedro, no Vaticano. É o estilo de barroco extravagante, a expressão italiana. O uso excessivo de ouro para ornamentar, os detalhes das curvas, olha só, muitos detalhes, mínimos detalhes, os contornos, então, muito detalhe, muito ouro, contorno, esse exagero aí, ó. Letra A. Página 18. Complementares. Vamos fazer o 5 e o 6, vai dar tempo. Ao valimento que tem o mentir. Mau ofício é mentir, mais proveitoso. Tanta mentira, tanta utilidade. Traz consigo mentir nesta cidade. Como diz o mais triste mentiroso, eu, como ignorante e um baboso, me pus a verdadeiro por vaidade. Todo o meu cabedal meti em verdade. Aí ao lado tem o vocabulário. E saí do negócio perdidoso, justamente para essas palavras que estão grifadas aí em verde. Perdi o principal, que eram verdades. Perdi os interesses de estimar-me. Perdi-me a mim em tanta soledade. Deram os meus amigos em deixar-me. Cobrei ódios e inimizades. E eu me meto a mentir e aproveitar-me. O barroco tem 2 vertentes. O cultismo, que é a linguagem rebuscada, extravagante, jogo de palavras. E o conceptismo, que marca o jogo de ideias, de conceitos, um raciocínio lógico. Aí nós temos o poema de Gregório de Matos, exemplo da estética barroca. Identificar e justificar a sua resposta. E aí?
que a gente pode falar aí? Eu notei que entra na vertente de linguagem rebuscada. E o autor buscou usar palavras mais rebuscadas e complexas para deixar o texto mais extravagante. É isso aí. Ele usa o quê? Uma linguagem rebuscada, jogo de palavras. Uma linguagem rebuscada, um jogo de palavras. E a última também de marcar. O texto é um trecho do Sermão de Quarta-feira de Cinza, de Padre Antônio Vieira. Duas coisas prega hoje: a igreja a todos os mortais, ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas, mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer. Outra de tal maneira certa e dificultosa que nenhum entendimento basta para alcançar. Uma é presente, outra futura, mas a futura vem os olhos, a presente não alcança o entendimento. Em que duas coisas enigmáticas são essas? Sois pó, em pó vos haveis de converter. Sois pó é a presente, em pó vos haveis de converter a futura. O pó futuro, o pó em que nós havemos de converter, vem nos olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento o alcança. De 24 horas que tem o dia, por que se não dará uma hora à triste alma? Esta é a melhor devoção e mais agradável a Deus que podeis fazer nessa quaresma. Tomar uma hora a cada dia, em que só por só com Deus e conosco cuidemos da nossa morte e da nossa vida. E por que espero da nossa piedade e do vosso juízo que aceitareis este bom conselho? Quero acabar deixando-vos 4 pontos de consideração. Primeiro, quando tenho vivido. Segundo, como vivi. Terceiro, quanto posso viver. E quarto, como é bem que viva. De acordo com o conteúdo, conclui-se que Vieira, ele faz o quê? Ele Critica critica a alguns heresia dogmas defendidos era pela Igreja como crença em mortalidade de alma. evidencia ou ele determina? Ele critica. Ele mostra a necessidade das pessoas refletirem sobre a existência. Aí, no final, ele até faz essas perguntas, ó. Primeiro, nós temos que ver como tenho vivido. Depois, como vivi. Quanto posso viver? Como é bom que viva? Então, mostra a necessidade da reflexão. Letra D de dado. Lembrando que precisamos assistir às aulas com as câmeras ligadas. Sabem disso, que é norma. As próximas atividades vão ficar para casa. Quais? Página. Vou ver as páginas aqui.